Antes da criação do mundo, Deus já tinha resolvido o nosso maior problema, que é o pecado da humanidade. Antes de criar o mundo, de criar o ser humano, Deus já havia planejado, já tinha a solução para o nosso maior problema, que é o pecado, que é a nossa condenação eterna. Então Paulo, em Romanos 8,32 diz: se ele não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por amor de nós, porventura não nos dará com ele graciosamente todas as coisas? Ou seja, o que Paulo está dizendo é: se Deus entregou Jesus, seu unigênito, único filho, por amor de nós, para resolver o nosso principal problema, ele não vai nos dar todas as outras coisas, as menores? Claro que sim. Deus vai resolver também os nossos problemas temporais. Ele resolveu o nosso problema eterno, porque o nosso problema era a condenação eterna. Ele nos dará então, com Jesus também, todas as outras coisas, o resto das outras coisas. Ele também vai resolver o resto dos nossos problemas. Então, não temos motivo para ficar desanimados ou desesperados ou entristecidos por muito tempo. O que acontece conosco é que a nossa mente caída, pecaminosa, se apega muito mais aos nossos problemas do que a solução daquilo que já recebemos. A nossa mente, ela insatisfeita, ela se apega muito mais ao que não temos face ao que já recebemos. Por isso que a gratidão é um sentimento raro, porque temos a tendência pecaminosa de nos agarrarmos ao que não temos e esquecemos daquilo que já temos. Então, se você não está numa cama doente, você já está numa vantagem absurda de vida. Eu ouvi uma frase semana passada em que a pessoa dizia assim: quando você não está doente, você tem vários problemas, muitos problemas. Mas quando você fica doente, você só tem um problema. Ou seja, todos aqueles outros problemas que acreditamos que são a causa da nossa infelicidade, quando ficamos doentes, aí nós entendemos que só temos um problema, que é a falta da saúde. Ou seja, o real problema seria a falta de saúde. Esse é um problema real. Esse é um problema verdadeiro. E quando ele existe e se compara aos outros, somente ele passa a existir sozinho, porque os outros problemas se tornam ínfimos, menores, sem valor. Mas enquanto temos saúde, como eu disse, a nossa mente se apega a problemas pequenos e tornam aqueles problemas pequenos a nossa realidade total de vida. Mas isso é a nossa visão, a nossa percepção distorcida da realidade. Se você tem pessoas ao redor que te amam, você está numa vantagem absurda de vida. Se você tem o que comer, o que vestir, tem onde morar, você está numa vantagem absurda de vida. E tudo isso o Senhor Deus está nos entregando graciosamente. No entanto, fomos ensinados por essa cultura, pela educação, pela mídia, que as nossas vaidades são as coisas mais importantes. E na medida que as nossas vaidades e as nossas cobiças não são satisfeitas, nós ficamos frustrados. E ficamos frustrados continuamente. E essa frustração contínua, por causa das nossas cobiças e das nossas vaidades, na medida que elas não são satisfeitas,
dia após dia e temos frustração dia após dia, isso vai gerando uma tristeza e vai gerando uma depressão ao longo do tempo. Mas essa palavra é para dizer para você: foque no que é bom e no que é eterno. Deus te deu vida, Deus te deu tempo, te deu fé e te deu a capacidade de amá-lo. Isso são coisas eternas, são coisas que vão gerar resultados, que vão gerar frutos para a eternidade, a despeito dos nossos problemas temporais. E isso é o maior de todos os benefícios. É Deus ter colocado em nós a sua eternidade, a capacidade de amá-lo e de ser amado por Ele por toda a eternidade. E nós temos muito pouca consciência disso, de que o que Deus preparou para nós é a vida eterna, é a eternidade, é a alegria eterna, não temporal, não circunstancial, mas eterna. E os quais estarão presentes por toda a eternidade. Ou seja, Deus me deu vida, Deus deu saúde, Deus nos deu fé, o que nos faz obter a salvação em Cristo Jesus, e nos deu, portanto, a regeneração, que é a capacidade de amá-lo, de ser filho dele e de amá-lo. Isso é o mais importante nas nossas vidas. Amar a Deus e estar com Ele para sempre. Uma relação de amor durante toda a eternidade. Então, esse é o maior benefício. E é por isso que Paulo continua o texto de Romanos dizendo: então, por meio dele, nós somos mais do que vencedores. Por meio daquele que nos amou. Ou seja, Jesus nos fez mais do que vencedores. Por meio dele que nos amou. Esse benefício, ele foi planejado na eternidade, antes da fundação do mundo. E ele continuará por toda a eternidade. Por isso que somos mais do que vencedores. Porque ainda que venhamos a perecer em várias circunstâncias dessa vida, em várias circunstâncias temporais, mas estaremos para sempre com Ele, em vida e alegria eterna. E isso é que o apóstolo Paulo quer dizer, que somos mais do que vencedores. Então se alegre nesse dia, porque Deus te amou muito tempo antes de você existir. Deus planejou para você as melhores coisas antes da criação do mundo. Deus já tinha tudo planejado. Deus já sabia como resolver todos os seus problemas. Resolveu o principal deles e vai resolver todo o resto. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que a alegria do Senhor preencha o seu coração. Em nome de Jesus. Amém.